A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Gente, hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel, o capítulo 7. Tá? Essa aula, na verdade, ela é a aula que a gente já teve no início dessa semana, porém, ah, por algum erro, né, a aula não ficou gravada. Tá? Então, eu não sei explicar, peço perdão para vocês. A aula foi uma aula maravilhosa, acho que foi uma das melhores que a gente teve já sobre esse assunto. Eu amei demais a participação uh, das irmãs ali, dos irmãos que estavam presentes, porém, a aula não ficou gravada. Então, hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o mesmo estudo que a gente teve no início dessa semana. Porém, na aula de hoje, em vez de falar do capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 do livro de Daniel, para a aula não ficar tão longa, eu vou focar em falar apenas do capítulo 7 de Daniel, para que você possa ter um registro dos textos que a gente já estudou, das conexões bíblicas que a gente fez entre o livro do profeta Daniel e outros livros também. Então, na aula de hoje, ela é uma regravação da mesma aula que a gente já teve essa semana, porém, pelo fato dela não ter ficado gravada, nós vamos gravar novamente, estudar de novo esse capítulo, para que você possa ter um registro quando você for rever ou querer relembrar as coisas que a gente já estudou, tá bom? Então, mais uma vez eu peço desculpa, a aula foi maravilhosa, a participação das irmãs foi muito boa, né? Infelizmente hoje a gente não vai ter isso porque é só uma regravação, mas eu tenho certeza que os acréscimos que a gente vai estudar hoje, eles são muito importantes para a gente deixar registrado sobre o livro do profeta Daniel e como ele está conectado com os demais livros da Bíblia, inclusive o livro do Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar falando então sobre Daniel capítulo 7. A nossa ênfase nessa aula vai ser apenas Daniel 7. E eu vou colocar aqui na tela, tá? Lembrando que como é uma aula ao vivo, não tem cortes, algumas coisas a gente demora talvez um pouquinho para colocar aqui, mas faz parte também, tá bom? Então vamos lá. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o livro do profeta Daniel, capítulo 7, aonde nós temos a visão dos 4 animais. E olha que interessante, esses animais são chamados de 4 animais terríveis que se levantam do grande mar. E eu quero fazer o seguinte, hoje a gente vai ler a Bíblia. Vamos ler tanto o livro de Daniel como outras passagens, porque é muito importante que você consiga visualizar tudo isso que a gente vai falar. Então, para a gente começar estudando o livro do profeta Daniel, eu vou fazer o seguinte, a gente já vai voltar daqui a pouco para esse mapa mental, mas eu queria primeiramente ler com vocês a Bíblia para que vocês pudessem visualizar tudo que a gente vai estar falando hoje. Então vamos começar lendo a palavra de Deus. Eu vou separar aqui na nossa Bíblia 3 Bíblias abertas para que a gente possa ler ela e entender o que está sendo dito. Então preste atenção nessas 3 Bíblias. Eu vou deixar aqui na primeira Bíblia o livro do profeta Daniel, e depois a gente vai estar lendo outras passagens da Bíblia, tá? Que é Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17. Mas eu quero começar por Daniel 7, e eu queria que você prestasse atenção nos detalhes da aula de hoje e como Deus veio revelando, como ele diz lá no profeta Isaías, Deus revela o fim desde o princípio. Então, desde o princípio, desde a primeira aliança, Deus vem revelando coisas que vão acontecer no tempo do fim. Então veja que essas revelações elas não são exclusivas, mas Deus veio espalhando por diversos profetas e servos seus no decorrer da história. Então olha o que diz o profeta Daniel. Daniel vai escrever o seguinte:
Preste atenção, essa visão de Daniel 7, ela está dividida em dois momentos. Na primeira porção, Daniel ele conta a visão que teve, e na segunda porção de Daniel, ele vai receber a revelação, o significado do que representa essa visão que ele teve. Então a gente vai ler primeiro a visão que Daniel está contando, e depois nós vamos ler a interpretação do que Daniel viu. Então, olha só o que está sendo dito aqui, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante as minhas visões à noite, e olha que interessante. Eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Gente, preste atenção na importância dessas expressões que eu estou dando destaque, porque a expressão quatro ventos do céu, elas vão aparecer em outros profetas, vão aparecer nas expressões de Jesus em Mateus 24, quando ele diz que ele dará ordem aos seus anjos para recolher dos quatro ventos do céu, né, dos quatro cantos dos céus, ou dos quatro cantos da terra. Mas essa expressão vai aparecer também em Apocalipse, né? Os quatro ventos, tá? Porque isso tem uma conexão muito grande ligado também aos quatro cavalos do Apocalipse. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas isso também é importante. E o texto está dizendo que eles agitavam o grande mar. Por que que isso é tão importante? Porque vocês vão perceber que o grande mar, naquele tempo, ele estava ligado, em primeiro lugar, ao mar Mediterrâneo, que está ao lado de Israel e que era o grande mar onde as nações estavam ao redor dele, né? Então, esse é o grande mar da onde a Bíblia está dizendo que saem. Só que quando a gente for para o livro do Apocalipse, vocês vão ver que o mistério do grande mar é que ele aponta para povos, tribos, línguas e nações. Então, você vê que é muito interessante, gravem isso, porque quando a gente for ler Apocalipse, vocês vão ver que também a besta sai do mar, né? Então, é só para vocês verem esses detalhes. Mas isso a gente vai conectar depois. Agora, eu só quero que você lembre dessas palavras em destaque. Então é dito assim, ó, que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro, ele era como um leão, e tinha asas. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em dois pés, como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou sobre um dos seus lados, e na boca entre os dentes trazia costelas, 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves, e tinha também estes 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuava olhando as visões à noite, e eis um quarto animal terrível. Olha que interessante, porque quando a gente estudou sobre a estátua de Nabucodonosor, vocês lembram que é dito que era uma estátua terrível? É como se Deus estivesse deixando palavras de conexão para a gente conectar uma visão à outra. Você conectar a visão dos 4 animais com a visão da estátua. Porque os dois estavam falando de reinos desse mundo, e os dois estavam falando de como isso era terrível. Então é dito, depois disso eu continuei olhando nas visões à noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente dos outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha que interessante essa descrição, ele tinha 10 chifres. Eu até vou dar um destaque aqui em outra cor.
Então, o texto diz assim, ó: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava coisas, insolência, né. Então, olha só que interessante, o texto está dizendo que surgiu entre os 10 chifres um chifre pequeno. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque esse chifre pequeno é uma figura que vai apontar para o anticristo, para a besta do livro do Apocalipse, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso também. Olha que interessante, vamos continuar a leitura. Então, ele vai dizer assim, ó: eu continuei olhando até que foram postos tronos, tá? Quando que esses tronos estão sendo postos? Nos dias do chifre pequeno, tá? Então, gravem essa cronologia para você não confundir e não mudar a ordem do que está sendo dito. Foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, os seus cabelos eram como a pura lã, o seu trono eram como chamas de fogo, e suas rodas como fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares o serviam, e miríades estavam diante. E assentou-se um tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz insolente das palavras do chifre que proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado a prolongação de vida por um prazo de tempo. Essa prolongação de vida, eu vou falar aqui porque pode ser que depois a gente esqueça, tá? O, a Bíblia está contando para nós que surgem 4 animais na história. Olha que interessante. A Bíblia está contando para nós que existem 4 animais na história sendo contado, que estavam mostrando os reinos desse mundo. Vai falar do chifre pequeno, um personagem que vai surgir nos dias daqueles 10 chifres. E nesses dias, um tribunal será colocado, né? E esse tribunal, onde o ancião de dias está presente, onde o filho do homem vai aparecer nesse contexto já já, esse tribunal vai tirar o poder do chifre pequeno e vai passar aos santos. E dos 4 animais que estão sendo descritos, está sendo dito que o chifre pequeno vai ser destruído, mas aos outros animais vai ser dado um espaço de tempo, vai ser prolongado por um pequeno espaço de tempo. Esse espaço de tempo está apontando para o milênio, né, onde nações vão entrar para o milênio. Então, gravem isso que eu estou falando, porque daqui a pouco a gente vai ler passagens bíblicas que vão elucidar melhor isso que a gente já estudou e que hoje a gente está recapitulando, tá bom? Então, olha só que legal. Vamos continuar lendo Daniel, porque eu quero trazer para vocês todo esse capítulo. Olha o que é dito aqui, ó. Eu estava olhando e nas minhas visões à noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Tá? Da onde que vocês acham que Jesus, em Mateus 24, diz que o filho do homem virá sobre as nuvens? Ou Paulo, em Tessalonicenses, ele vai dizer assim que o Senhor descerá dos céus até as nuvens. Ou João, em Apocalipse, diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. O que a gente está vendo nas mais diversas passagens bíblicas é que Deus estava revelando a mesma coisa que Deus revelou a Daniel, aqui Deus estava revelando nos profetas, Deus estava revelando por meio do seu filho Jesus, Deus estava revelando por meio de Paulo, por meio de João, a mesma revelação, as mesmas palavras, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. É o mesmo que os anjos declararam quando Jesus ascende ao céu. Ele diz: o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi elevado, ele diz: vocês vão ver ele voltando da mesma forma. Jesus foi e foi encoberto pelas nuvens, Jesus virá sobre as nuvens, né, sendo revelado, e todo olho verá. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. É dito lá em Apocalipse 1:7, né? Então, vocês percebem como o profeta Daniel ele está ligado com os mais diversos textos das Escrituras? Daniel ele vê esse momento em que um tribunal está sendo posto,
para tirar o poder do chifre pequeno e para entregar aos santos. E você vê que o próprio ancião de dias está presente e nesse momento aparece o Filho do Homem sobre as nuvens e o reino que está sendo tirado das nações, o reino que está sendo tirado das mãos do chifre pequeno, vai ser passado a esse Filho do Homem que está sobre as nuvens, vindo sobre as nuvens, e também junto com ele aos seus santos, né, que estarão sendo ressuscitados ou arrebatados. Interessante é que aqui não fica claro a ressurreição, mas você vai ver isso com mais clareza daqui a pouco, mais para baixo, e quando a gente chegar no capítulo 12 de Daniel. Então vamos continuar essa leitura. Está sendo dito, então: eu estava olhando das minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-se a chegar a ele, e foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações dos homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Veja que está sendo dito que o Filho do Homem está recebendo um reino eterno, né? Muitas pessoas confundem a cronologia desse texto, dizendo que isso aconteceu quando Jesus ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu na sua primeira vinda. Então, quando ele ascendeu ao céu entre as nuvens, ele estava se achegando ao trono do Ancião de Dias. É isso que muitas pessoas dizem. Mas não faz sentido, porque, em primeiro lugar, o próprio texto está dando uma cronologia de eventos. Ele está falando de todos os animais, até chegar nos 10 chifres, até chegar no chifre pequeno que vai surgir dentre os 10 chifres, então o tribunal será posto para tirar o poder do chifre pequeno e passar ao Filho do Homem que estava indo sobre as nuvens e aos seus santos que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno. Isso está apontando para a segunda vinda de Cristo e não para a primeira. Tá? Então é um equívoco muito grande. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, mas é um equívoco muito grande você dizer que esse evento do Filho do Homem sobre as nuvens se achegando ao trono do Ancião de Dias é a primeira vinda de Cristo, porque esse evento está falando do momento em que o poder está sendo tirado do chifre pequeno, o poder está sendo tirado do anticristo e entregado aos santos que vão reinar com Cristo no milênio. Isso está apontando para a segunda vinda. E esse texto, quando ele diz assim, ó, que o Ancião de Dias, né, vai dar ao Filho do Homem, está sendo dito que foi-lhe dado domínio, glória, o reino dos povos, as nações, as línguas o servirão, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará outro, e o seu reino jamais será destruído. Esse domínio eterno que durará para sempre é o que está sendo dito em Apocalipse, né? Quando diz lá em Apocalipse que no toque da sétima trombeta, eu vou até abrir isso para vocês, para a gente ler junto. Olha só o que é dito aqui, ó, em Apocalipse 11, do verso 15 em diante. Então está sendo dito que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes que diziam: olha que interessante isto. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, aqui está falando do Pai, o ancião de dias, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, o Filho do Homem que está se achegando a ele nas nuvens. E ele reinará para todo o sempre. Olha que interessante, ele reinará para todo o sempre. Isso não é a mesma coisa que está sendo descrito aqui em Daniel, quando é dito que ele receberá um domínio eterno, um reino que jamais será destruído? É a mesma porção. Então, basicamente, eu poderia dizer isso para vocês. Inclusive, vamos olhar aqui, ó. Olha que interessante. Qual que é a referência que aparece aqui nessa nota, na letra M? Eu não sei se está aparecendo para vocês aqui. Acho que aqui na tela não está aparecendo pelo visto, mas para mim aqui na tela aparece Daniel 7, verso 14 e verso 27. Olha aqui, ó. Pelo visto aqui não aparece para vocês, tá?
Não está aparecendo para vocês, mas para mim aqui, essa letra M, ela tem uma referência cruzada com Daniel 7, verso 14 e verso 27. O que está sendo dito aqui? Que os reinos do mundo estão passando a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. É como se a gente fizesse aqui uma anotação. Quando a gente olha aqui para esse verso, aonde diz que os reinos do mundo, esse domínio eterno está sendo passado ao Filho do Homem, quando ele se achega nas nuvens ao Ancião de Dias, é o mesmo que está acontecendo aqui, quando diz que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, perceberam que existe uma conexão entre o que está sendo dito em Daniel e o que está sendo dito em Apocalipse? É a mesma passagem. Daniel, ele está vendo o que vai acontecer no toque da sétima trombeta, quando os reinos desse mundo, que já estiveram na mão da Babilônia, na mão dos medos e persas, e que foi passando de nação a nação, até que passou para a Grécia, Roma, até que vai passar para os 10 reis que se levantarão no tempo do fim. Eles darão o seu poder ao chifre pequeno, e nos dias do chifre pequeno, quando tocar a sétima trombeta, os reinos desse mundo que estavam nas mãos de Satanás e dos seus agentes voltarão de volta para a mão do nosso Senhor, o Ancião de Dias, e do seu Cristo, o Cordeiro, né, o Filho do Homem que está sobre as nuvens. E esse reino é um reino eterno, um reino que durará para sempre. Por isso que isso é dito lá em Daniel, e isso está sendo dito no toque da sétima trombeta também. Tá? Mas eu vou continuar lendo, porque aqui é só Daniel falando da visão, e eu já estou fazendo conexões. Mas daqui a pouco eu quero ler para vocês a interpretação que está sendo dada pelo anjo a Daniel. Então, vamos continuar lendo aqui Daniel. Daniel continua dizendo o seguinte para nós, do verso 15 em diante. Olha só. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Esse um que estava perto era um dos seres, né? Um anjo que estava ali com Daniel. Tá? Mas nos outros capítulos isso vai ficar mais claro, que aparece geralmente o filho do homem, Gabriel e Miguel, aqui no livro de Daniel. Então, muito provavelmente, o ser que estava aqui com Daniel é possível que seja o anjo Gabriel nesse capítulo também, tá? Então, ele diz assim, ó. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E assim, ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. Estes grandes animais, que são 4, eles são também 4 reis que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão e possuirão o reino para todo o sempre. Olha a promessa, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era aquele animal terrível, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze. Olha que interessante isso, eu vou até dar um destaque aqui. Os dentes, eles eram de ferro, tá? Eu vou dar um destaque a essa palavra. E as unhas, elas eram de bronze. Outro destaque a essa palavra. Por quê? Eu sei que hoje a gente não falou sobre isso, na aula que a gente teve no início da semana a gente tinha falado, e eu mostrei para vocês que o ferro e o bronze estavam ligados com a visão da estátua, porque na estátua você vê exatamente isto, você vê que tem para a Grécia e o ferro apontando para as pernas, né? E no final também tem ferro misturado com baro. Por que isso é interessante? Porque quando a gente estudou Daniel, capítulo 4, vocês vão lembrar que Daniel 4 também aparecia lá a árvore que foi cortada e foi colocado 2 cintas.
né, de ferro e de bronze. E agora esse animal terrível, ele também tem dentes de ferro e unhas de bronze. É como se Deus estivesse demonstrando que existem resquícios do Império Grego, ou pelo menos da cultura helenística, e do Império Romano, ou da cultura romana que está sendo demonstrado nos últimos dias. Né? Assim como nos dias de Jesus você tinha lá a cultura helenística, eles falavam a língua grega, o latim e o hebraico. Né? Nos dias de Jesus você via isso, você vai ver que no tempo do fim, tudo isso também vai estar presente. Por isso que é citado esses detalhes. Porém, dando continuidade para a gente não perder o nosso foco, é dito que ela devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, de novo, aqui merece um detalhe muito importante. Aqui nós temos os 10 chifres, eu vou colocar um destaque aqui de novo. Os 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, esse outro que subiu aqui, ele está falando do chifre pequeno, diante do qual caíram 3 chifres. Olha que interessante. E que tinham olhos e boca que falava insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. Daniel, ele olha e ele vê 4 animais. Dos 4 animais, ele diz que o último animal é o que mais lhe chamou a atenção. E dentre esses 4 animais e o último que mais lhe chamou a atenção, o ser ele vai trazer uma explicação para o quarto animal, para os 10 chifres, para o chifre que começa pequeno, derruba 3, né? E ele começa pequeno, mas se torna bem mais robusto, tem olhos como de homem, boca que falava palavras arrogantes, blasfêmias, insolências contra Deus. E o texto ele vai dizer para nós que este chifre pequeno, olha aqui Daniel no verso 21, eis que olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, tá? E ele prevalecia contra eles. Gravem isso. Aqui vocês têm uma letra M também, olha só, e você vai ver que isso está conectado com Apocalipse 13. Eu não sei se vai aparecer a referência para vocês, para mim aqui está aparecendo na minha tela, né? Aparece, para vocês talvez não, mas isso está ligado com Apocalipse 13, verso 7. Eu vou até abrir aqui também, só para a gente deixar registrado, Apocalipse 13, 7, já que não aparece para vocês. Olha o que é dito lá em Apocalipse 13, verso 7. É dito assim, ó, e foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e prevalecesse. Perceberam que aqui você tem uma conexão do que você está vendo o chifre pequeno fazer com os santos lá em Daniel 7, voltando a acontecer com o que a gente já vai ler em Apocalipse 12, 13, 17, da besta perseguindo os santos no tempo do fim, é a mesma visão, irmãos. Né? Por isso que eu sempre digo, quando a gente fala de Daniel e Apocalipse, que Deus trabalha muito com números e isso não está ali por um acaso. Quando você olha no Velho Testamento, você vê que Daniel era o 27º livro do Velho Testamento, né, que tem 39. E no Novo Testamento só tem 27, ou seja, Apocalipse é o 27º também. Deus não deixou eles ali por um acaso. Deus está demonstrando que eles têm muita conexão, muitas coisas em comum. Eu vou voltar aqui para Daniel 7 e a gente vai finalizar essa leitura. É dito assim, ó. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, preste atenção, aqui o ancião de dias não é na primeira vinda de Cristo. Até que veio o ancião de dias nos dias em que o chifre pequeno estava perseguindo os santos. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Olha só, aonde que isso está? Eu vou abrir para vocês só para a gente não perder essa revelação. Depois eu posso abrir de novo, mas eu vou abrir agora só para vocês entenderem. Aonde que está isso? Lá em Apocalipse 6, na abertura do 6º selo. Lembrando que do 6º para o 7º selo a gente está vendo
a vinda de Cristo acontecer, assim como no toque da sétima trombeta, porque são camadas de revelação. Então, olha que interessante. Assim como lá na sétima trombeta, o texto que eu acabei de ler para vocês dizia que os reinos do mundo estavam passando ao nosso Senhor e ao seu Cristo, ou seja, ao ancião de dias e ao filho do homem, aqui também você vai ver o ancião de dias e o filho do homem. Porque quando abre o sexto selo, a gente vê sinais no sol, na lua, nas estrelas, o céu se abrindo, o céu se recolhendo como pergaminho, e lá embaixo, as pessoas estão se escondendo nas cavernas, nos bunkers, né? Os bunkers. As pessoas estão se escondendo nos penhascos, nos montes, dizendo aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos. Escondei-nos de quem? Quem que as pessoas estão vendo em uma vinda visível? Não é vinda secreta, é visível. Olha só, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, tá? E da ira do cordeiro. Gente, olha que interessante isso. Quem que está sentado sobre o trono? Em Daniel 7 era o ancião de dias. E quem que vai executar a ira do cordeiro? O filho do homem, cordeiro de Deus, o Cristo. Tá? Então percebe que na vinda do Senhor você vê o trono de Deus e você vê o cordeiro, assim como lá em Daniel 7 você vê o trono do ancião de dias e o filho do homem vindo sobre as nuvens, recebendo o reino, mas também vindo para executar a ira daquele que está sentado sobre o trono. Tá? Então, quis só fazer essas conexões para você ver que o que está sendo dito em Daniel, você vai encontrar no livro do Apocalipse, se você procurar. O que está aqui em Daniel 7:21, você vê que é o que estava lá no sexto selo. Então, nos dias do chifre pequeno, está sendo dito que ele vai fazer guerra contra os santos, ele vai prevalecer, porque a gente vai ver daqui a pouco em Apocalipse 13 que Deus vai permitir que ele haja durante 42 meses, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Quando que é o tempo em que os santos possuirão o reino? Você vai encontrar isso lá em Apocalipse 20, né? Eu estou só conectando aqui, mas depois a gente pode voltar a falar disso. Apocalipse 20, olha só, vi os tronos, né? Olha os tronos, vi tronos, e que neles se assentaram aqueles aos quais foi dado autoridade para julgar. Não foi isso que a gente leu na visão de Daniel mais acima, quando diz assim que Daniel vê nos dias desse chifre tronos sendo postos e outro trono que é o do ancião de dias, e de repente ele vê um como filho do homem se chegando até o ancião de dias sobre as nuvens, e o reino está sendo tirado do chifre pequeno e sendo dado ao filho do homem que está sobre as nuvens e aos seus santos. Veja que é essa visão que Daniel 7 está narrando, e só que essa visão, você vê que ela está espalhada em vários lugares, inclusive no livro do Apocalipse, você vê ela no capítulo 1, no capítulo 6, no capítulo 12, 13, 17, 20, você vê todas esse texto de Daniel 7 espalhado pelo livro do Apocalipse. Então está aqui, ó, os tronos. Eu não sei se vai aparecer para vocês, porque só para falar, aqui na minha frente eu tenho duas telas. Eu tenho aqui na minha frente a Bíblia aberta, aqui na minha frente, por isso que eu olho para cá, mas eu tenho o computador que me mostra o que vocês estão vendo, né? E na minha tela, sempre que eu clico aqui, ó, numa referência, por exemplo, aqui, ó, Vitronos, né? Vitronos. Se eu clicar aqui nessa letra B, para mim aparece as referências cruzadas na minha tela, mas na tela que vocês estão vendo aqui não está aparecendo, então eu vou falar e vocês vão ter que confiar em mim, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Então, só para vocês entenderem, quando a gente clica ali, você vai perceber que esses tronos que estão aparecendo aqui em Apocalipse 4, 20, verso 4, os mesmos tronos que estavam lá em Daniel 7, no verso 9, no verso 22, no verso 27, né? É o mesmo tribunal que está sendo posto. Mas Apocalipse 20 está falando do quê? Desse tribunal
que vai ser posto antes de dar início aos 1000 anos, antes de dar início ao milênio. E é dito aqui, ó, vi tronos, então, que se assentaram aqueles em que foi dada autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca na sua fronte. Irmãos, o que que é isso? Essas pessoas que foram decapitadas são as mesmas pessoas que foram decapitadas por causa da besta, são as mesmas pessoas que em Daniel 7 estavam sendo perseguidas pelo chifre pequeno. Por quê? O chifre pequeno de Daniel 7 e a besta do Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 20 aqui, que está perseguindo e matando, é o mesmo personagem. É o mesmo. Os santos de Daniel 7 e os santos de Apocalipse são os mesmos personagens que estavam sendo perseguidos e mortos até que veio o ancião de dias, ou seja, quando a gente fala, as pessoas estão acostumadas a falar da vinda de Jesus, mas você não pode esquecer que na vinda de Jesus, o Pai está presente, né? Lembra da abertura do sexto selo? Não diz que as pessoas estão vendo aquele que está sentado no trono e o Cordeiro? Lembra do toque da sétima trombeta? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor, que está sentado no trono, e o Cordeiro, o seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Você vê que Daniel 7 está narrando isso. Um tribunal está sendo estabelecido. Nesse tribunal tem vários tronos, mas tem também um trono como chamas de fogo, que é o trono do ancião de dias, e tem o Filho do Homem que está se achegando. Sempre que a gente fala da vinda do Filho do Homem, uma das coisas que as pessoas pouco percebem, são poucos que percebem isso, é que Apocalipse, quando fala daquele que era, que é e que há de vir, Apocalipse não estava falando de Cristo, que era, que é e que há de vir. Tá? Se você for fazer um estudo sincero, um estudo profundo, você vai perceber que a expressão aquele que era, que é e que há de vir é uma expressão no Apocalipse que está falando do Pai e não do Filho. Está falando de Deus. Tá? Basta você ler Apocalipse 1 e você vai ver. Né? Aquele que era, que é e que há de vir, falando do Pai. Tá? Mas isso é um assunto para outro dia, inclusive no meu canal, se você procurar na playlist Apocalipse, versículo a versículo, onde a gente falou do verso 1 ao 7, você vai encontrar explicação sobre isso também. Essa expressão falando que o Pai também virá junto com o Filho, né? Porque ele é aquele que era, aquele que é e aquele que virá. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, irmãos, na verdade, são conexões. O que eu quero mostrar na aula de hoje, embora a gente já tenha tido essa aula e foi uma pena a gente ter perdido as gravações, porque foi muito boa a interação que vocês tiveram, as perguntas que foram feitas, as afirmações que foram compartilhadas. Eu quis regravar a aula de hoje justamente pelo fato de que vocês possam ter um registro, pelo menos das conexões bíblicas, já que a gente perdeu essa aula tão preciosa, tá? Eu quero que vocês tenham pelo menos as conexões. Então, olha que interessante. Vamos voltar aqui para Daniel e vocês vão entender. Só para finalizar Apocalipse 20, o que estava sendo dito aqui, ó? Que essas pessoas que foram perseguidas e mortas por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, não receberam a marca nem na fronte nem na testa, eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Tá? O que é isto? É o que estava sendo dito aqui em Daniel. É dito que o chifre pequeno estava fazendo guerra contra os santos, ou seja, estava perseguindo e matando aqueles que não adorarem a besta, aqueles que não adorarem a imagem, aqueles que não colocarem a marca. Esse é o motivo da perseguição sobre os santos nos últimos dias. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Quando que é o tempo em que os santos possuirão o reino? O milênio. Está aqui, ó, Apocalipse 20, você vai ver essa conexão. Você pode perceber aqui, ó, que esse texto ele está apontando justamente para Apocalipse 20, tá? Como que a gente sabe que está apontando para Apocalipse 20? É só você ler o texto de Apocalipse 20, você vai ver ali, ó, que
o texto está dizendo assim, ó, que chegou o reino deles reinarem, o tempo deles reinarem com Cristo durante 1000 anos. E o que é dito aqui, ó? O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados são os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Percebe que você não tem como associar aqui, ó, o pai e o filho. Está sempre sendo dito aqui, ó, Deus, o ancião de dias, e Cristo, o filho do homem que está sobre as nuvens. Eles sempre estão juntos, tá? Inclusive, isso é um alvo de grande debate quando a gente fala do milênio, da Nova Jerusalém, porque a Bíblia só fala de um trono no céu, e no milênio a Bíblia diz que esse trono estará sobre a terra, onde Cristo estará sentado sobre esse trono, né? Que é o mesmo trono do Pai. Tá? Então esse é um grande debate para outro dia também. Mas eu quero deixar aqui essas pontas para você já fazer as conexões, tá? Espero que a sua mente ela esteja acompanhando todas essas conexões que a gente está fazendo. Então, olha que interessante, o que eu quis mostrar para vocês em tudo isso? Que quando você lê essa porção de Daniel 7, que diz que o chifre pequeno estava perseguindo os santos, de repente um tribunal onde o ancião de dias está presente, é colocado para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos do Altíssimo, que vão possuir o reino, isso estava apontando para a grande tribulação, onde os santos estão sendo perseguidos. Depois da grande tribulação, você entende que acontece a vinda do Filho do Homem, esse tribunal onde os tronos estão sendo postos, o poder e os reinos desse mundo que Adão perdeu para Satanás quando pecou, que Satanás agora, por meio de uma humanidade caída, controla os reinos desse mundo. Esse reino vai voltar ao ancião de dias, ao nosso Deus e ao seu Cristo, justamente num momento exato. Numa cronologia, isso acontece depois da grande tribulação, na virada do 6º para o 7º selo, no toque da 7ª trombeta, tá? Quando Jesus está vindo sobre as nuvens e o Pai está ali presente, vendo essas coisas acontecerem. Olha que interessante. E você vê que o próprio ancião de dias é quem está tirando o poder do chifre pequeno e está entregando aos santos. Como que os santos vão receber o reino se, segundo Apocalipse, eles estavam sendo perseguidos, decapitados, mortos? Vai haver a ressurreição. Tá? Talvez você não esteja vendo isso com clareza aqui em Daniel 7, mas se a gente abrisse aqui uma Bíblia, ó, Daniel 12, você vai ver que isso está acontecendo, porque Daniel ele vai relatar também a ressurreição. Ele diz assim, ó, nesse tempo se levantará Miguel, um grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação. O que é esse tempo de angústia, irmãos? Tá? Aqui, ó, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, um destaque. Isso, se vocês lembrarem, é o que Jesus diz lá em Mateus 24, 21, quando ele diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve, nunca mais haverá. Haverá uma grande angústia, uma grande aflição como nunca houve, nunca mais haverá. Mateus, Jesus estava citando Daniel. Por isso que Jesus diz, como citou o profeta Daniel, quem lê entenda. Né? Jesus estava citando o profeta Daniel. Então, isso está lá em Marcos 13, 19, mas principalmente isso vai estar em Apocalipse 7, 14, essa grande angústia, e no capítulo 12, Apocalipse 12, 7, tem muitas referências aqui que estão ligadas a essa grande angústia, que é também a grande tribulação, que em Daniel é dito que durará um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que no livro do Apocalipse vai dizer que durará 42 meses. Se você dividir 42 meses por 30 dias, que é o calendário profético,
são 3 anos e meio, né? Você percebe as mesmas referências sendo citadas, ou 1260 dias, que também é 3 anos e meio. Então, é como se Deus estivesse revelando para nós justamente isso, que vai haver uma grande tribulação, onde os santos serão perseguidos. Mas depois dessa grande tribulação, né, a Bíblia está mostrando que um tribunal será posto, o ancião de dias estará presente, o filho do homem virá, eles tirarão o poder do chifre pequeno, da besta, e darão aos santos. Mas para dar aos santos, também será necessário que os santos ressuscitem. Olha o que é dito. Isso é dito aqui em Apocalipse 20. Eu até vou colocar aqui, ó, que vai acontecer a primeira ressurreição, aonde os santos vão reinar com Cristo por 1000 anos. Tá? Só que essa ressurreição descrita em Apocalipse 20, ela está aqui em Daniel 7, está aqui em Daniel 12, mostrando que isso é depois da grande tribulação. Né? É dito aqui, ó, depois dessa grande angústia, está dizendo que naquele tempo será salvo todo o povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E olha só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aqui, irmãos, a primeira ressurreição acontecendo. Vou dar destaque aqui também, ó. Perceberam que aqui está acontecendo a primeira ressurreição? O livro do profeta Daniel está mostrando a ressurreição dos mortos acontecendo, assim como Apocalipse 20. E ele está dizendo que agora os santos são esses mesmos santos aqui, ó, que estão aqui em Daniel 7, eles estão ressuscitando para possuir o reino. Aqui, ó, porque eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Tá entendendo? Olha que preciosa estas revelações. Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês. Tá? Que vocês consigam perceber as conexões do livro de Daniel, principalmente Apocalipse 7, que era o tema dessa nossa aula que a gente teve essa semana, mas que acabou não ficando gravado. Eu queria gravar de novo essa aula para você poder fazer essas conexões. Então, preste atenção, irmãos, ainda tem muita coisa, tá? Embora pareça que a gente está chegando ao final, ainda tem mais alguns acréscimos que eu quero trazer para vocês. Então, só vou limpar aqui a tela. E vamos continuar a leitura olhando aqui para Daniel 7. É dito assim, ó. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Aqui já é o anjo agora trazendo a revelação daquilo que Daniel lhe pediu. Até agora a gente viu Daniel contando a visão, Daniel pedindo ao anjo o que significava o quarto animal, os 10 chifres e o chifre pequeno, e aquele ancião de dias tirando o poder do chifre pequeno, entregando aos santos que vão possuir o reino. Agora a gente vai ver a terceira parte desse texto, onde o anjo está trazendo a revelação, a explicação dessa visão. Então não é a gente interpretando, é o próprio anjo dando a interpretação. Ele diz, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino sobre a terra, o qual será diferente dos outros reinos, devorará a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Agora, olha o mistério dos chifres que estão sobre esse quarto animal. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro. Quem é o outro? O chifre pequeno. O qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Gente, o que é isso aqui? Ó, os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Se vocês pararem para prestar atenção, isso é o que está descrito lá em Apocalipse 13. Se eu não me engano, isso está descrito em Apocalipse 12, 14. Eu vou botar aqui para vocês, ó. Apocalipse 12, 14. Quando é dito assim, ó, que foram dadas à mulher 2 asas de águia para que ela fosse para o deserto. Tá? Para quem não sabe, gente, a gente tem uma visão, uma série no canal e também lá no curso Escatologia Revelada, onde eu falo sobre
o último êxodo e a ida para o deserto, onde eu falo como as pessoas nos últimos 3 anos e meio, elas vão ser guiadas pelas duas testemunhas para o deserto, para a fuga, para a saída da cidade, tá? Mas isso não é agora, isso é só nos últimos 3 anos e meio, nos últimos 42 meses, quando a besta já tiver se manifestado. Então olha o que é dito aqui, ó. Aonde ela vai ser levada para o deserto, para ali ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, tá? Perceberam que aqui a gente tem uma conexão muito interessante? Eu vou dar um destaque aqui também, só para a gente poder fazer essa conexão. Se vocês prestarem atenção no que está sendo dito aqui, esse um tempo, tempos e metade de um tempo que aparece aqui, ó. Vou puxar uma flechinha para vocês verem. Essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo, que aparece em Daniel 7, é a mesma que está aparecendo em Apocalipse 12, quando você vê a mulher indo para o deserto, ou seja, em meio à perseguição, muitos vão fugir para o deserto, e aqueles que permanecerem vão ser perseguidos e mortos. Porque uma das coisas que a gente não tem falado muito, mas eu explico mais isso quando falo das duas testemunhas, quando a gente fala do último êxodo, é que nem todo mundo vai ser perseguido e morto. Vai ter uma porção que o Espírito Santo vai conduzir para permanecer nas cidades, dando testemunho, esses vão ser mortos, e uma porção que Deus vai guiar para o deserto, e eles vão permanecer até o tempo do fim para serem arrebatados com vida. Então, as pessoas muitas vezes elas não fazem essa diferenciação e acham que ou todo mundo vai permanecer vivo para o arrebatamento ou todo mundo vai ser perseguido e morto. Não. A Bíblia está falando de 2 grupos. E isso também tem muito a ver com a geografia, porque quanto mais próximo de Israel e de Jerusalém, maior e mais intenso será a perseguição, né? E as mortes. E enquanto nas outras nações também vai ter perseguição, morte, o anticristo também vai tentar impor o sistema da besta, mas vai ter muitas pessoas que vão fugir para os montes, que vão conseguir fugir dessa perseguição durante esses últimos 3 anos e meio, durante esse período de um tempo, tempos e metade de um tempo, que está sendo descrito, que é o tempo, aqui em Daniel, né? Deixa eu só pegar aqui. É o tempo em que os santos serão entregues nas suas mãos, um tempo, tempos e metade de um tempo, mas é também o período em que Deus vai conduzir a mulher para fora, para que muitos sejam livres, tá? E quando a besta for perseguir e ver que não consegue perseguir a todos, se você continuar lendo aqui para baixo, você vai ver que ela vai se voltar contra os descendentes da mulher, né? Ou seja, contra uma porção destes que ficarem. Mas Daniel, não é só Daniel 12. Se vocês prestarem atenção, isso está lá em Apocalipse 13, 5 também. Deixa eu só colocar mais uma Bíblia aqui. Apocalipse 13, verso 5. Vamos ver o que é dito ali, ó. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Lembra do chifre pequeno de Daniel 7, no verso 8, que ele tinha olhos como de homem, boca que falava palavras insolentes e blasfêmias? Está aqui, ó. A besta tem boca que profere palavras de blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Olha aqui, esses 42 meses é o mesmo que está aqui em Apocalipse 7, um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando de 3 anos e meio. Tá? A gente, inclusive, na aula que vem, a gente vai falar mais sobre isso, porque na aula que vem a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, vamos falar da última semana, que são 7 anos, e vamos falar sobre essa semana dividida em 2 partes de 3 anos e meio, né? 2 partes, que são esses tempos, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido tudo isso que a gente está falando. Eu vou continuar lendo Daniel 7 para a gente finalizar essa leitura. Olha Daniel 7 que está sendo dito. Tá? Depois você pega essa aula
pega um caderninho, um bloquinho, pega o seu tablet ali, o seu bloco de notas e começa a fazer associações. Lê Daniel 7 e vai anotando do lado essas passagens que eu estou citando para vocês, que vocês vão ver quantas conexões de Daniel com o restante das escrituras. Olha o que é dito aqui, ó. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá? Mas depois se assentará um tribunal, esse tribunal é o mesmo descrito em Apocalipse 20, verso 4, que a gente falou. Olha só, esse tribunal que está se assentando aqui, que vai tirar o poder do chifre pequeno, é o mesmo tribunal dos tronos que estão sendo postos aqui, ó, para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos que vão reinar com Cristo por 1000 anos. Mas depois se assentará um tribunal que lhe tirará o domínio e autoridade que está sobre o chifre pequeno, para destruir e consumir até o fim. Mas o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, um domínio, né, que lhe servirão e lhe obedecerão. O que é esse reino e esse domínio que está sendo entregue aos santos? É o que está sendo dito aqui em Apocalipse, quando diz que os santos vão reinar, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Esse reino eterno é o mesmo que está sendo dito aqui, ó, que os santos, eles ressuscitaram, tá? Eles reinarão aqui, ó, com Cristo por 1000 anos, tá? Porque o reino eterno, para as pessoas que entrarem com vida no milênio, não é eterno, porque elas ainda passarão pelo juízo do trono branco lá no final do milênio. Mas para os santos que participaram da primeira ressurreição, aqui, ó, esta é a primeira ressurreição, para aqueles que participarem da primeira ressurreição no início do milênio, a Bíblia diz que a segunda morte não tem mais poder, aqui, ó, a segunda morte não tem mais autoridade, poder sobre eles. Eles não vão mais morrer, não vão mais pecar, não vão mais estar sujeito à condenação, porque eles venceram. Então, eles começarão a reinar com Cristo durante os 1000 anos, mas já é também o início do reino eterno para aqueles que começaram o início do milênio, que ressuscitaram, porque eles reinarão com Cristo para sempre. Os 1000 anos e a eternidade, para sempre. Por isso que é chamado de um reino eterno, um domínio que não terá mais fim. Então, olha que interessante. Então é dito assim, ó, que os reinos e os domínios e a majestade do reino debaixo do céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo, que será um reino eterno. Então ele diz, aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no coração, tá? Então, talvez você se pergunte, né, por que eu tenho que estudar Daniel? Qual que é a importância do livro de Daniel, né? Qual que é a conexão que eu tenho que fazer aqui? Você precisa entender que o livro de Daniel, assim como na aula passada, quando a gente falou da estátua de Daniel, é uma revelação que está ligada aos últimos dias. Então eu vou mostrar para vocês, agora que a gente terminou a leitura do capítulo 7, que é a parte mais difícil, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um mapa mental agora, e depois a gente vai ler somente algumas conexões para finalizar essa aula de hoje, tá bom? Então, agora eu quero voltar para o mapa mental que eu havia mostrado para vocês. Porque esse mapa mental, ele tem algumas conexões muito interessantes, tá? A gente havia acabado de fazer essa leitura de Daniel 7. Então aqui nós temos o texto de Daniel 7, e aqui nós temos algumas conexões para você entender, tá? E olha que interessante. Gravem todos esses nomes que eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão perceber, tá? Quando a gente olha para o leão com asas que Daniel viu, ele viu 4 animais. Quando a gente olha para esse leão, você vai perceber que esse leão, ele é um símbolo que aponta para a Babilônia, tá? Inclusive, quando foi descoberto dentro da arqueologia aquele monumento da entrada da antiga Babilônia, você vê que nas portas da Babilônia havia ali uma espécie de um dragão com asas e também
um leão com asas. Por quê? Porque um dos símbolos da Babilônia era justamente o leão com asas, tá? Depois nós vamos ver um urso, tá? Um urso. E nesse urso vocês vão ver que ele está com um braço, né? Uma das patas mais erguidas do que a outra. Por isso esse detalhe que você vê aqui das patas do urso. Isso é interessante porque é como se Deus tivesse deixado uma conexão para a gente lembrar dos medos e persas representados pelos dois braços de prata, onde um braço está sobre o outro. Tá? Você vê que aqui agora que quando a gente estudou sobre a estátua, a gente falou sobre o quadril de bronze apontando para o Império Grego, mas agora a gente tem uma ampliação, porque você vê o leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Quando você estuda história, você vai ver que existe uma conexão muito interessante, porque quando Alexandre o Grande, que era o grande líder da Grécia, ele estava dominando todos os territórios daquela época, inclusive o território da Babilônia, da Síria, do Egito, dos medos e persas. Quando Alexandre o Grande conquista, ele morre no auge das suas conquistas, muito novo, e o seu reino é dividido entre seus 4 generais. Né? Por isso que você olha para esse leopardo e ele tem 4 cabeças. Tá? Depois nós temos o Império Romano, né, que a gente viu na estátua, simbolizado pelas pernas de ferro e as pernas de ferro aqui. E você vê esse animal terrível que ele não soube descrever, mas que também está ligado com as pernas de ferro, porque a Bíblia diz que ele tinha dentes de ferro, tá? Olha que interessante. E ainda mais ele vai dizer que ele tinha unhas de bronze, porque quando você olha o bronze, ele estava apontando para a Grécia, mas o Império Romano, quando ele conquistou o Império Grego, ele acabou trazendo para dentro de si a cultura helenística. Então, por isso você vê nesta besta resquícios do ferro, dentes de ferro e unhas de bronze, porque há uma conexão aqui. Tá? Porém, o que mais importa para nós aqui, nesse momento, é o que nós vamos ver aqui nos pés da estátua e que está em conexão com a cabeça do quarto animal, que são os 10 chifres, ou os 10 dedos. Assim como nos pés da estátua você tinha ali 10 dedos, você vê que isso também estava apontando para a cabeça desse animal, que tinha 10 chifres. Só que qual que é a grande revelação aqui e que a gente pode ampliar? A gente pode ver uma conexão mais profunda entre Daniel 2, que a gente estudou na aula passada, Daniel 7, que a gente está estudando nessa aula, e o livro do Apocalipse, onde você vê Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17, sendo falado, tá? Volto a dizer para vocês, tem revelações profundas aqui que eu quero compartilhar com vocês, então fica até o final dessa aula, que agora é que você vai ver as conexões profundas começarem a aparecer, tá? O que é importante aqui é o seguinte, você vai começar a perceber exatamente nesta porção que a gente está vendo, que nos dias do quarto animal, que é o animal que mais chamou a atenção de Daniel, esse animal, ele tinha uma cabeça com 10 chifres. E desses 10 chifres, é dito aqui que vai surgir um chifre pequeno, que vai quebrar 3 e vai tomar o seu lugar. Eu já mostrei isso para vocês em outras aulas, inclusive na aula dessa semana, que acabou não ficando gravada, né? Eu também havia mostrado para vocês um mapa do território que foi conquistado por Roma. Então, aqui, quando a gente olha para o Império Romano, você vê que o Império Romano, na Idade Média, ele se dividiu em 2 partes. O Império Ocidental, que ficou ali na Europa, com a capital em Roma, na Itália, e o Império Ocidental, no Ocidente ali, que ficou com a sua capital na Turquia, em Constantinopla. Tá? Então, Roma se dividiu em 2 partes. Por isso que quando você olha para a estátua, você vê 2 pernas, né?
Só que se você tem duas pernas, né, logicamente, algo muito lógico, é o óbvio, você tem dois pés. E cada um dos pés tem 5 artelhos, ou seja, 5 dedos. O que que a gente está vendo aqui, irmãos? Que é como se Deus estivesse mostrando pela geografia antiga da onde que virão esses 10 reis, esses 10 dedos ou esses 10 chifres. É como se 5 deles viesse da Europa, dessa parte da Roma ocidental, e 5 deles viessem do Oriente Médio, ou seja, dessa parte que ficou com a Roma oriental, né, que era ali na Turquia, Constantinopla e toda essa parte dos medos e persas de antigamente. Por que que isso é importante? Porque a gente vê que no tempo do fim, essas visões, Daniel diz lá em Daniel 2 que essa visão era uma visão para os últimos dias. Daniel 7 é uma visão dos reinos que está apontando até os últimos dias, até a vinda do Filho do Homem. Você percebe que é como se Deus estivesse mostrando que nos últimos dias se levantarão 10 reis, muito provavelmente 5 da Europa e 5 do Oriente Médio, que eles vão dar o seu poder à besta, a esse chifre pequeno que a gente está vendo aqui, tá? A esse chifre pequeno, eles darão o seu poder, e 3 deles, eles vão ter que cair, ou ser ludibriado de alguma forma, para que esse chifre pequeno, que vai falar palavras arrogantes e blasfêmias contra o Deus Altíssimo, e que vai perseguir os santos, que vai magoar os santos, por um tempo, tempos e metade de um tempo, né, que é o mesmo que 42 anos e 42 meses ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. É como se aqui você visse nesse período dos 10 chifres, tá? Nesse período dos 10 chifres, surgindo o chifre pequeno. E ele vai perseguir durante 42 meses, durante 1260 dias, durante um tempo, dois tempos, né, e metade de um tempo. Até que a Bíblia diz que em Daniel 2, a linguagem era uma pedra. Dizia até que uma pedra cortada sem o auxílio de mãos virá e desfará os reinos desse mundo, mas ela se tornará um reino que jamais passará outro, se tornará uma grande montanha. Quando você olha para Daniel 7, embora mudou a figura, já não é mais uma pedra, você vai ver agora a verdadeira pedra preciosa que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, mas que veio se tornar a principal delas, que é Cristo. Você vê exatamente isso. Essa pedra aqui, cortada sem auxílio de mãos, estava falando da vinda do Filho do Homem, acompanhado pelo Ancião de Dias, aonde um tribunal vai ser aberto, livros serão abertos, e é dito assim que esse tribunal vai tirar o poder do chifre pequeno e vai dar aos santos que estavam sendo perseguidos por ele. Tá? E aí começa o reino milenar aqui, que é aquilo que eu havia descrito para vocês em Apocalipse 20. O tribunal dos tronos que estão sendo postos em Apocalipse 20 é o mesmo que está aqui em Daniel 7, para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Nesse momento é que acontece a ressurreição, a primeira ressurreição, onde aqueles que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno, eles ressuscitarão, aqueles que não colocaram a marca, aqueles que não adoraram a imagem, aqueles que não se prostraram, né? Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos, né? Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, que veio o ancião de dias, ele fez justiça aos santos, e chegou o tempo dos santos que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno receberem o reino, tá? Possuírem o reino. Olha que interessante, que preciosa essa visão, tá? Mas isso não acaba por aqui. Eu vou só fazer algumas outras conexões. Eu quero mostrar para vocês agora aonde que vai aparecer as 7 cabeças e aonde que vai aparecer os 10 chifres que estão aqui em Daniel.
tá? E eu acho que com isso a gente vai conseguir depois finalizar essa aula. Mas só para deixar aqui essa aula bem completa para vocês. Você percebe que aqui em Daniel, você está vendo 4 animais. Tá? 4 animais. E desses 4 animais, quantas cabeças esses animais têm? Vocês já pararam para pensar? Eu quero que vocês gravem esses animais. Nós temos o primeiro aqui, ó. O primeiro animal que a gente está vendo é um leão, tá? Esse leão, ele tem uma cabeça, tá? Contem comigo as cabeças. Um leão, que apontava para a Babilônia. Depois nós temos um urso. Então nós temos mais uma cabeça, são 2. Depois nós temos um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Se a gente contar uma cabeça do leão, uma cabeça do urso, mais 4 cabeças do leopardo, nós já temos 6. Agora, quando a gente chega no animal terível, nós temos mais uma cabeça, ou seja, o leão, o urso, o leopardo e o animal terível. Quantas cabeças são ao todo? 7 cabeças, tá? Gravem isso e vocês vão interessar. Gravem isso e vocês vão perceber o que eu quero mostrar. Nós temos aqui em Daniel 7, na visão dos 4 animais, 7 cabeças, e dessas 7 cabeças nós temos 10 chifres. Aonde que isso vai aparecer para nós? Aqui, ó. Eu vou ler isso para vocês, tá? Mas eu só vou mostrar mais umas imagens e a gente vai para a Bíblia. Eu quero mostrar na Bíblia isso para vocês. Nesses dias, a Bíblia está dizendo que surge um chifre pequeno dentre os 10 chifres. Lembrando que essa visão é como se fosse uma linha do tempo, onde cada animal representa um período da história, até chegarmos nos 10 chifres, até chegarmos no último, que é o chifre pequeno, que tem olhos como de homem e boca, que fala palavras arrogantes, que vai perseguir os santos, que vai magoar os santos do Altíssimo e que vai matar a muitos. Então, nesses dias, a Bíblia diz que um tribunal será posto. Nesse tribunal terá vários tronos, inclusive um trono que é um trono de fogo, onde está o ancião de dias. Nesses dias, o Filho do Homem sobre as nuvens, ele está se achegando ao ancião de dias, e o reino está sendo tirado do chifre pequeno e dado aos santos, né? Inclusive ao Filho do Homem, porque é um reino que começará, um reino eterno, que jamais passará a outro. Mesmo quando chegar ao final do milênio, esse reino não vai passar a outro, ele vai continuar sendo do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, agora eu quero mostrar essa imagem para vocês em Apocalipse, e eu quero que vocês prestem atenção, tá? É dito aqui o seguinte, ó, que havia em Daniel 7, 4 animais, e esses 4 animais estavam subindo do grande mar, né? Agitados por 4 ventos. E desses 4 animais, nós vamos ver que o primeiro animal era um leão, o segundo, um urso, o terceiro, um leopardo, o quarto, um animal terrível que eles não souberam descrever. Mas ele tinha 10 chifres, tá? E desses 10 chifres vai surgir o chifre pequeno. Por que isso é importante? Eu quero ler com vocês Apocalipse 12, depois Apocalipse 13 e Apocalipse 17, e vocês vão ver alguns detalhes muito preciosos. Vamos colocar aqui Apocalipse 12 e vamos colocar nesta outra Bíblia Apocalipse 13. Só para vocês verem aqui algumas conexões, tá? Apocalipse 12 está sendo dito o seguinte, ó. Eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E vi também outro sinal. Olha que interessante isso. Ó. Eu vi também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande e vermelho. Esse dragão, ele tinha o quê, irmãos? 7 cabeças e 10 chifres. E nas suas cabeças tinha 7 diademas. Olha que interessante isso. Isso é muito importante. Por quê?
Assim como lá em Daniel você vê nos 4 animais 7 cabeças e 10 chifres, você vai ver que aqui em neste contexto que a gente está falando agora, o dragão, ele tinha também 7 cabeças e tinha 10 chifres. Só que um dos detalhes que a gente muitas vezes não percebe é que havia 7 coroas sobre essas 7 cabeças. Então você tem 7 diademas aqui, ó. Ou seja, 7 coroas. É como se essas 7 coroas estivessem sobre as 7 cabeças. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque essa visão de Apocalipse 12, ela é uma visão meio que atemporal, ela não está falando só do tempo do fim, mas ela vem descrevendo a visão do Apocalipse 12 desde Gênesis até Apocalipse, um período da história aonde Satanás vem governando os reinos desse mundo, desde que Adão perdeu o domínio que Deus havia lhe dado por meio do pecado. O dragão, que vai ser chamado de antiga serpente, Satanás, o diabo, esse dragão, ele vai governar o mundo. E esse governo está tipificado, representado nessas 7 cabeças. Quem são as 7 cabeças que o dragão tem? E as 7 diademas que estão sobre essas 7 cabeças? Eu vou demonstrar aqui para vocês, depois a gente volta aqui para esse texto. Aqui, ó, quando você olha, nós precisamos lembrar que Daniel, ele vai contar somente a partir dos seus dias para frente. Por isso Daniel vai falar só do Império Babilônico para frente. Mas antes da Babilônia, houve também outros reinos que escravizaram ou que exerceram algum tipo de autoridade sobre o povo de Deus, quer seja o povo da primeira aliança ou agora o povo da nova aliança. Então, quem são as 7 cabeças que aparecem em Apocalipse 12, 13 e 17? Tá aqui, ó. Você vai ver aqui as 7 cabeças que a gente vai perceber nesse contexto. A primeira cabeça é o Egito, aqui. Depois nós temos a Assíria. Então, o Egito está apontando para o Êxodo. Lembra que o povo foi para o Egito e lá se tornou escravo? Então, Deus vai levantar um libertador? Depois disto, nós temos o quê? A Síria, o cativeiro da Síria, onde o reino do norte foi levado para a Síria e nunca mais voltou. Depois nós temos o cativeiro da Babilônia, onde o reino do sul é levado para o cativeiro da Babilônia. Depois nós temos os medos e persas, que vão liberar, né, uma parte do povo para que eles voltem do exílio e reconstruam o templo. Depois nós temos a Grécia, que é um período intertestamentário da Bíblia, que está naquele período entre o último livro e o primeiro livro do Novo Testamento. É um período de cerca de 400 anos, é esse período da Grécia. Nos dias de Jesus nós já temos o Império Romano, que as coisas que foram implantadas pelo Império Romano continuam até hoje. E nos últimos dias, veja que isso não aconteceu na Idade Média, não são 10 povos bárbaros, como os adventistas explicam e tudo mais, não. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, junto com o anticristo, junto com a besta, se levantarão 10 reis, que têm um só intento, que é dar o seu poder ao chifre pequeno, dar o seu poder à besta. Tá? Então, basicamente, se você contar, aqui você tem as 7 cabeças. Tá? Você tem justamente o Egito, vamos contar junto, né? O Egito, a Assíria, a Babilônia, os medos e persas, a Grécia, Roma, e a última cabeça está apontando para os 10 chifres. Tá bom? Então eu quis demonstrar isso para vocês, só para vocês entenderem como Deus ele vinha revelando para nós. Isso está mostrando para os 10 para 7 cabeças e as 7 diademas. Porque é como se aquele dragão com 7 cabeças estivesse mostrando como Satanás veio governando o mundo, desde o livro de Gênesis, Êxodo, para frente, até o livro do Apocalipse, por meio desses 7 impérios, né, que vão finalizar nos 10 chifres, nos 10 dedos do tempo do fim. Tá? Então, esse dragão com 7 cabeças, ele representa o domínio de Satanás durante as eras da humanidade, desde o princípio
desde que Adão pecou e perdeu a autoridade e domínio que Deus lhe deu até o tempo do fim. Vamos voltar agora para a Bíblia e a gente vai fazer essa leitura e vocês vão perceber. Apocalipse 12, olha o que é dito em Apocalipse 12, acerca da mulher, do dragão, tá? Apocalipse 12, o que eu queria dar de destaque para vocês era falar do dragão, das 7 cabeças, dos 10 chifres e das 7 diademas, mostrando que estava apontando para o domínio de Satanás durante esse período, que vem lá desde o princípio e que vai se estender até os últimos dias. Então, Apocalipse 12 é uma visão que mostra toda a história da humanidade e que vai mostrar também um foco no fim. Mas já Apocalipse 13 é diferente, porque Apocalipse 13 você vê o quê? Olha só a leitura. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, tá? E sobre os chifres, 10 diademas. Aqui nós temos coisas semelhantes e coisas distintas. Quais são as semelhanças? Assim como o dragão, olha só que interessante, assim como o dragão, ele tinha 7 cabeças, você vê que a besta que surge do mar também tem 7 cabeças. Assim como o dragão tinha 10 chifres, a besta vai ter 10 chifres. Mas a diferença está que no tempo do dragão, a Bíblia diz que havia só 7 coroas e que estavam sobre as 7 cabeças. Então tinha 7 diademas. Nos dias da besta, você vai ver que tem 10 diademas, aqui ó, 10 diademas que estarão sobre os 10 chifres, tá? Ó, e sobre os chifres, 10 diademas. Por que é importante a gente perceber a diferença? Porque a visão do capítulo 12 do dragão mostra que as coroas, que está falando de autoridade para governar, estava na mão do dragão durante todo o período da humanidade. Mas a besta está apontando para os últimos dias. E você vai ver que é dito, daqui a pouco eu vou ler isso para vocês, que o dragão dará o seu poder, a sua autoridade, o seu trono à besta, para que ela governe durante esses 42 meses. Por que isso é importante? Porque está mostrando agora, a visão do capítulo 13 está mostrando o tempo do fim, enquanto a visão do capítulo 12 estava mostrando todo o período da humanidade. Tá? As coroas, as diademas, está falando da autoridade para governar naquele período de tempo. Então, preste atenção nesses detalhes agora de Apocalipse 13, e vocês vão ver como isso estava ligado com Daniel. Apocalipse 13 diz para nós o seguinte, ó, e vi emergir do mar uma besta. Quem que é essa besta? Tá? Essa besta, ela é composta pelos mesmos animais que estavam em Daniel 7, no verso 3, no verso 7. É a mesma besta que vai aparecer em Apocalipse 17, do verso 3, no verso 7 até o verso 12. É a mesma, tá? Olha que interessante o que é dito aqui, ó. Essa besta, ela emergia do mar. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. E a besta que eu vi, ela era semelhante ao quê? A um leopardo, com pés de urso, com boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Tá? E olha que interessante, eu vou mostrar para vocês a conexão. Eu vou só fazer o seguinte, ó. Vocês percebem que essa besta, ela tem a aparência das bestas de Daniel, só que em vez de estarem separadas como em Daniel, aqui elas estão unidas. Olha que interessante isso, eu vou mostrar isso agora para vocês. Se a gente prestar atenção, é basicamente isso, ó. Você vê que em Daniel 7, os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, que faziam com que 4 animais subissem do grande mar. Se você olhar para Apocalipse 13, você está vendo a mesma coisa, né? Você vai ver os 4 cavalos que estão agitando o mundo, fazendo com que surgisse, emergisse do mar
uma besta. E essa besta, ela tem as mesmas características. Preste atenção. Daniel viu um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível que ele não sabia descrever, mas que tinha 10 chifres. Se você prestar atenção, aqui está dizendo que essa besta, ela tem um corpo que tem aparência de leopardo, aparência, os pés de urso, a boca de leão. Ela tem também 7 cabeças, assim como quando a gente contou a cabeça dos 7 animais, dos 4 animais, né? E ela também tem 10 chifres. Perceberam que você vê as mesmas conexões de Apocalipse e de Daniel? É só você olhar aqui, ó. A besta também está surgindo do mar, também tem aparência de leão, também tem os detalhes de urso, de leopardo, tem os 10 chifres, e dessa besta surgirá um chifre pequeno, e eles é que vão perseguir os santos, tá? Então tem muita revelação aqui. Esse detalhe da cabeça que foi ferida mortalmente, que a gente vê aqui, eu não vou falar agora, porque essa revelação, ela está ligado com dois contextos proféticos. Um, com Daniel, capítulo 4, onde você vê uma árvore sendo cortada e sendo colocada 2 cintos de ferro e de bronze, dizendo que ela vai voltar a crescer quando for tirados o ferro e o bronze, ou seja, quando passar aqueles 2 impérios. Então, tem muitas pessoas que dizem que essa cabeça ferida era a Babilônia que foi cortada, mas que ela vai voltar a crescer. Enquanto outras pessoas, e talvez essa é a visão mais conhecida e talvez a mais coerente, vão dizer que está apontando para a Síria, que recebeu uma ferida mortal, tá? Foi ferida mortalmente, mas que também vai voltar, vai ser curada, vai voltar, tá? No tempo do fim. E é interessante a visão quando a gente olha não só para a Babilônia, mas como para a Síria, porque a Babilônia, você vê que no tempo do fim tem a grande Babilônia. E quando você olha para a Síria, os profetas, como Naum e outros profetas, eles vão dizer que é de Nínive, é da Assíria, que vai sair aquele que trama o mal contra o Senhor. Né? Então, as duas visões são importantes, se bem que quando a gente fala da Síria, ela tem uma ênfase maior ali, tá? Então, esse debate, esse estudo sobre quem é essa cabeça ferida mortalmente, eu vou deixar para outro dia, visto que essa aula ela já está começando a ficar grande também, tá? Eu quero só finalizar essa aula com mais alguns acréscimos. Então, eu vou fechar aqui Apocalipse 12, e eu vou abrir aqui Apocalipse 13 na Bíblia central do meio, e vou abrir Apocalipse 17 agora nesta Bíblia da direita, porque eu quero demonstrar um mistério para vocês, tá? A gente poderia continuar lendo aqui, Apocalipse 13 vai dizer o seguinte, né? Apocalipse 13 diz assim, ó: e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adorando ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Porque adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante e quem pode lutar contra ela? Diz assim, ó: foi-lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias. Tá? Aonde que está isso? Lá em Daniel 7, o verso 8. Preste atenção aqui, ó. Quando a gente olha para Daniel, agora eu vou voltar ao tamanho normal, né? Daniel 7, no verso 8, está sendo dito aqui, ó, que estava eu observando, então o chifre pequeno, surgiu um chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros foram arrancados, e este chifre, no qual havia olhos e como de homem e boca, falava palavras insolentes. Aonde que estão essas palavras insolentes? Estão exatamente aqui, ó. A besta tinha uma boca que falava blasfêmias contra Deus, para difamar o seu nome, difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Tá? Vocês perceberam como é a mesma coisa que está sendo dita aqui, ó? O chifre pequeno tinha uma boca que falava blasfêmias, e você vê aqui, ó, a besta
tendo uma boca para difamar, que fala blasfêmias contra Deus. Tá? Essa porção do chifre pequeno que estava falando palavras insolentes é o mesmo que a gente está vendo aqui quando a besta está falando blasfêmias. É a mesma conexão, por isso você vê que esses dois textos estão conectados. Daniel 7, verso 8 e Apocalipse 13, verso 6. Se você continuar lendo, está sendo dito o seguinte, que a besta abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, e foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e vencesse. Aonde que está sendo dito isso, irmãos? Lá em Daniel 7, no verso 21. É só a gente voltar aqui, Daniel 7, verso 21, e você vai ver essa mesma conexão. Eu olhava e eis que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Perceberam que essa porção do chifre pequeno, ele está fazendo guerra contra os santos. Vamos botar aqui, ó. O chifre pequeno fazendo guerra contra os santos e vencendo é o mesmo que aparece aqui, ó, quando é dito que a besta abriu a boca, e essa besta que vai falar blasfêmias, ela foi permitido também que ela lutasse contra os santos e vencesse. Tá aqui, ó. Assim como Daniel, no verso 21, diz que ele vai prevalecer, o chifre pequeno vai prevalecer, Apocalipse 13, 7 diz que a besta vai vencer os santos por esse período de 42 meses. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre toda tribo, povo, língua ou nação. Para quem diz que é somente sobre Israel, a Bíblia está dizendo que é sobre toda tribo, povo, língua ou nação. E ela será adorada por todos aqueles que habitam sobre a terra, aquele que desde a fundação do mundo não tiver os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, né? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por isso você vai perceber que aqui está sendo citado o livro da vida. Perceba que lá em Daniel é dito que um tribunal é posto, onde tem vários tronos, o trono de Deus, o ancião de dias, e são abertos livros, né? E tem o livro da vida também. Agora, olha que interessante. É dito o seguinte, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Lembra que é o que é dito lá nas 7 igrejas? Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. É porque a grande tribulação também está conectada às 7 igrejas. Por isso que Deus vai deixando esses links. Se alguém tiver que ir para o cativeiro, ao cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto à espada, a espada será morto. Por que está sendo dito isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu sei que a gente já falou no decorrer da aula que a gente teve essa semana. Vocês lembram daquele mapa que a gente viu do Império Romano, das duas pernas, que foi dividido em Império Ocidental e Oriental, onde você tem 5 apontando para a Europa e 5 apontando para o Oriente Médio? A gente falou sobre uma coisa, foi levantada uma pergunta, né? Da onde virá o chifre pequeno? De onde virá a besta? De onde virá o anticristo nos últimos dias? Né? Ele vem dos Estados Unidos? Né? Seria ele, no passado, como as pessoas diziam, o Barack Obama, atualmente o anticristo? Seria ele da Rússia, onde tem o Putin? Seria ele da França, o Emmanuel Macron? Seria ele o Papa, né, de Roma, o Vaticano, visto que isso aponta para o Império Romano, aponta para uma porção do Império Romano que está aqui em Daniel? Seria ele o Erdogan, o presidente, né, da Turquia? Seria ele um príncipe, um sheik, um árabe, né, focado lá no Império Otomano? Bom, irmãos, nós precisamos lembrar o seguinte, quando a gente fala desse chifre pequeno. A Bíblia está dando todos os apontamentos para nós. Porque quando a gente for estudar Daniel nas próximas aulas, é dito que Daniel, que esse homem viu, esse rei do norte, a Bíblia está dizendo assim que ele servirá a um Deus estranho que seus pais não conheceram. Tá? E quando diz os seus pais não conheceram, a gente precisa lembrar, olha para Israel. Israel é formado por 12 tribos, que são os 12 patriarcas, filhos de Jacó, que recebeu o nome de Israel.
Jacó era filho de Isaque, que por sua vez era filho de Abraão. Então você vai ver que desde Adão para frente, até chegar em Moisés, onde Deus se revela, né, como grande eu sou. De Moisés para frente a gente vai ter, então, agora Abraão, né, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles serviam a um Deus, que era Yud-Rei, Vav-Rei, né, o eu sou, o eu serei. Porém, você vai ver que nos dias de Abraão, Abraão tem duas descendências. Ele tem Ismael, filho da carne, e Isaque, o filho da promessa. Isaque vai ter dois filhos, que é Esaú e Jacó. Você vai ver que da parte de Abraão, Isaque e Jacó, você vai ver o Deus que nós servimos hoje. Mas da parte de Ismael e Esaú, vem a descendência dos árabes, vem aqueles povos semitas que também são descendentes de Abraão, mas que hoje servem a um Deus estranho que surgiu já muito depois do judaísmo, do cristianismo, que surge agora na Idade Média ali, né? Que é Alá, o islamismo, um Deus estranho que Abraão, Isaque, Jacó, que os 12 patriarcas, nenhum deles conheceu. E Daniel está dizendo que ele servirá ao Deus das fortalezas, a um Deus estranho que seus pais não conheceram. E aqui está sendo dito que ele matará por decapitação, que muitos serão presos, mas muitos serão mortos à espada, tá? Perceberam que está sendo dito que muitas pessoas serão decapitadas, mortas à espada. Quem que mata por decapitação ainda nos dias de hoje, gente? A Bíblia nunca foi tão atual como ela é hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que hoje ainda mata por decapitação, como a gente leu aqui em Apocalipse 13? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? É a mesma conexão com as 7 igrejas essa frase. Ou seja, essa mensagem não é só para judeus, não é só para Israel, que foi deixado para trás num arrebatamento secreto. Isso aqui é para 7 igrejas que estarão presentes. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito está dizendo às 7 igrejas. Que muitos serão presos, muitos serão perseguidos e mortos, mas muitos vão ser mortos à espada. E quem tiver que ser morto será. Porque a Bíblia estava dizendo que o chifre pequeno ele vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Mais acima, a gente leu que Deus vai permitir, os santos serão entregues nas suas mãos durante 42 meses, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então é isso que está sendo dito. Quem é que mata hoje por decapitação? A gente tem apenas um, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu queria mostrar para vocês. O Alcorão. No Alcorão você vê lá que é dito para matar cristãos, judeus e todos aqueles que não crerem em Alá. O islamismo tem no Alcorão uma lei falando disso, né? Aí você vai dizer, não, mas isso são só os extremistas, né? Não são os extremistas, são aqueles que seguem o que está escrito no Alcorão, né? Quem não faz isso é porque não segue o Alcorão ao pé da letra, mas nos últimos dias as pessoas vão fazer isso. Então, quando as pessoas perguntam, o Trump, é o genro do Trump lá, que mora numa casa com o número 666, que fez o acordo. Irmãos, quando a gente fala dos Estados Unidos, da China, da Rússia, eu creio que todos eles vão estar inseridos nesse contexto escatológico, tá? De uma forma ou de outra, apoiando ou se colocando contra a besta. Porque Daniel vai dizer que nem todo mundo vai apoiar a besta, alguns vão se levantar contra, e isso vai fazer com que ele se volte contra a Terra Magnífica, a Terra Formosa. Agora, a questão que eu quero dizer para vocês é, eles fazem parte dos 10 chifres, eles são o anticristo, a besta? Não, porque a Bíblia está deixando clara para nós que a besta, ela virá de um lugar, ela virá justamente daquela região onde era Nínive, Mossul, a Assíria. A Apocalipse 13, a gente acabou de ler que a besta e o dragão dará o seu poder, a sua autoridade, o seu trono. A gente vê que que o trono de Satanás, quando você lê a carta às 7 igrejas, em Pérgamo, ele estava lá em Pérgamo, que é na Turquia, né? Que faz parte daquela perna
que ficou para o Oriente Médio, da onde virá os 5 reis. Vocês percebem quanta conexão que tem aqui? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Tá? Ao meu ver, a Bíblia ela vai deixar claro que o anticristo, ele não será um judeu, ele não será um cristão, tá? Ele vai servir a um Deus estranho que os seus pais não conheceram, e ele vai mandar matar por decapitação. Tá? Então, você tem muitos apontamentos mostrando o, o islamismo, mostrando o Alcorão, mostrando tudo isso no tempo do fim. Agora, se você percebeu o que está escrito aqui, então, em Apocalipse 13, eu vou finalizar lendo o último texto e um mistério que muitas vezes os irmãos me perguntam, as irmãs me perguntam, e às vezes eu não tenho nenhum vídeo gravado sobre esse assunto, mas eu vou colocar para vocês um último mistério, e aí a gente finaliza a aula de hoje. Olha que interessante. Quando a gente lê Apocalipse 17, é dito: vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças, que falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Olha a grande Babilônia surgindo aqui no tempo do fim. Que se acha sentada sobre muitas águas, tá? E com ela se prostituíram os reis da terra. Olha que interessante, você percebeu que a besta sobe das águas? Tá aqui, ó, sobre as muitas águas. E com ela se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão. E foi-se, e se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e ali eu vi uma mulher montada sobre uma besta escarlate. Olha que interessante esses detalhes. É dito que João foi transportado ao deserto, ele viu uma mulher montada sobre uma besta escarlate. Que besta escarlate é esta? Essa besta escarlate é a mesma besta que aparece em Apocalipse 13, só que aqui está dizendo que a sua cor era vermelha, assim como o dragão, era um dragão vermelho em Apocalipse 12. Por quê? Porque nós estamos vendo que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres e era vermelho. A besta, ela tem 10 chifres, 7 cabeças, e agora em Apocalipse 17 é dito que ela é vermelha, ela é escarlate. Por quê? Porque assim como nós vemos que quando a gente olha, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você vai ver que o Cristo, ele é uma imagem e semelhança de Deus, o Pai, ele reflete a imagem do Pai, por isso que em Daniel 7 você vê o Pai sendo retratado como um ancião de dias, cabelo como a lã, e quando você vai para Apocalipse 1, você vê um como filho do homem, mas ele também tem cabelo branco como a lã. Por quê? Porque o filho do homem, ele é a imagem e semelhança do Pai, tá? Da mesma forma como o Pai, ele tem o Filho e é a sua imagem e semelhança, o Cristo, você vai ver que o dragão, ele vai ter um filho, que é o anticristo, e essa besta, esse anticristo, ele vai ser a imagem e semelhança do seu Pai. Então, por isso você vê que a besta também era vermelha, assim como o dragão de Apocalipse 12. Essa besta, ela vai ter 7 cabeças e 10 chifres, assim como Apocalipse 12, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Agora, achava-se a mulher vestida de púrpura escarlate, adornada como ouro, e com pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro, tá? Que transbordava abominações. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero falar do mistério. Hoje eu não vou falar da mulher, tá? Porque esse é um assunto para outro dia. Eu quero falar sobre o mistério da besta. Por isso eu vou pular a leitura aqui para o verso 7. Olha o que é dito aqui, ó. O anjo, porém, espera aqui, ó. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes diante do mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres? Perceba que ele está dizendo que isso aqui é um mistério. Né? Eu gosto muito dessa palavra mistério, porque ela vai aparecer em Apocalipse 10, ela vai aparecer em 1 Coríntios 15. Essa palavra mistério, ela está falando de vários eventos que vão convergir na vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento, no juízo sobre a besta, o chifre pequeno, né, e sobre a grande Babilônia. Essa palavra mistério,
elas estão todas convergindo para o toque da sétima trombeta, tá? Então tem muitas revelações, mas isso eu falo outro dia. Olha que interessante. Qual era o mistério da mulher, que a gente não vai falar hoje, mas também da besta, que eu vou mostrar agora, da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ele diz que leva a mulher. Olha que interessante, é dito aqui, ó, a besta que vistes, ela está para emergir do abismo e ela caminha para a destruição. Tá? É interessante essa palavra que ela há de emergir do abismo, porque aqui nós temos uma conexão ligada com Jesus, porque o anticristo dos últimos dias, ele vai ser uma figura do Cristo, e eles vão fazer aqui como se fosse um oposto. Tudo que Cristo fez, o anticristo também vai fazer, só que ao contrário, o oposto. Então, assim como Cristo, ele era a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do ancião de dias, a imagem e semelhança do Pai, ele refletia o Pai, tanto que ele diz, quem vê a mim vê ao Pai, o anticristo, ele será uma imagem encarnada de Satanás, do dragão. Então, assim como Cristo, ele era o verbo que encarnou e se fez carne e habitou entre nós, o anticristo, ele vai ser uma materialização, vai ser um homem que vai refletir a imagem do seu pai, que é a besta, o dragão, tá? A antiga serpente, diabo, Satanás. Então, da mesma forma como o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e por isso ele andava pelo mundo fazendo curas, milagres, pondo em liberdade as pessoas que estavam cativas, você vai ver que o dragão, Satanás, dará o seu poder à besta, ao anticristo, e a Bíblia diz que o anticristo, né, que a besta fará sinais e prodígios, se possível para enganar a muitos, com o poder que ele recebeu de Satanás. Né? Tanto que Paulo vai falar em Tessalonicenses que o homem do pecado, filho da perdição, acho que é 2 Tessalonicenses 2, ele vai enganar a muitos com o poder de Satanás, com o poder que ele receberá de Satanás. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, que o anticristo, ele fará as mesmas coisas que Cristo, porém o oposto, refletindo não a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança do seu pai, que é o diabo. Né? E da mesma forma como no dia em que João Batista batiza Jesus, o Espírito de Deus desce do céu, você vai ver que assim, ó, Jesus, depois que recebe a unção do Espírito Santo, ele começa o seu ministério por volta dos 30 anos, como Lucas diz, e ele vai desempenhar por volta de 3 anos e meio o seu ministério. Você vai perceber que o anticristo não vai ser um espírito que desce, pelo contrário, é um espírito que sobe do abismo, né? E por isso que eu quis mostrar que a besta vai emergir do abismo, né? Isso está lá no toque da 4ª ou 5ª trombeta, quando é dito que um abismo foi aberto, uma nuvem de gafanhotos sai, e ali você vê o rei dos gafanhotos, né? Que é Abaddon, Apolion. Você vê que existem muitas conexões. Então, uma besta que sobe do abismo, está falando do espírito que vai repousar sobre este homem que será o anticristo. E esse espírito, assim como Jesus, que era a imagem e semelhança de Deus, foi ungido com o Espírito de Deus, você vai ver que o anticristo, que será uma imagem e semelhança de Satanás, a besta ou o dragão, a antiga serpente, ele vai ser ungido com o espírito de Satanás, né? A besta que sobe do abismo, e ele vai desempenhar o seu ministério durante quanto? 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Assim como Cristo teve um ministério, o anticristo também terá o seu ministério. Só que enquanto Cristo ele põe muitos em liberdade de espíritos malignos, do cativeiro, você vai ver que o anticristo, ele vai colocar muitas pessoas sobre o cativeiro, né? Vai ter espíritos malignos sendo libertos nesses dias e que vão exercer autoridade sobre as pessoas que não têm o selo de Deus nos últimos dias. Tá? Então, você consegue perceber esses detalhes? Só que há um mistério muito profundo aqui em Apocalipse 13, porque está sendo dito, então, que a besta que vistes, ela não é, mas ela vai emergir do abismo, e ela caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, não é, mas aparecerá.
E aqui está o sentido e a sabedoria. Olha o mistério que foi dito logo acima. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Tá? São 7 montes. Mas são também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. Prestar atenção no que está sendo dito aqui. As 7 cabeças, elas são o quê? Está sendo dito aqui, ó, são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes. Mas elas são também 7 reis, né? São 7. Agora, diz que 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou. Mas quando chegar, durará pouco tempo. Tá? Essa outra é onde está os 10 chifres, tá? E eu vou ler para vocês essa porção dos 10 chifres, depois eu vou explicar o que é esse mistério. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Perceba que aqui existe uma interpretação que as pessoas confundem muito, principalmente quem escuta muito os estudos vindo da igreja adventista. Porque, basicamente, eles vão dizer que as 7 cabeças são 7 montes. Então, esses 7 montes, eles vão dizer que, quando você olha para o Vaticano ele está entre 7 montes. Então, o Vaticano é a Grande Babilônia, que está sentada sobre a besta, né? E os 7 montes, o território é a besta. E eles vão usar isso para dizer que o Papa será, então, a besta, o anticristo, enfim, né? E o presidente dos Estados Unidos será, então, o falso profeta, porque o Ellen White falou isso. Então, cada vez que muda o presidente, muda o falso profeta. Cada vez que muda o Papa, muda a besta, muda o anticristo, mas o discurso continua sendo o mesmo, né? Só que se a gente for olhar, os montes aqui, se você olhar para o Império da Turquia, Constantinopla, também tinha 7 montes. Mas a Bíblia não está falando de 7 montes literais. A Bíblia está usando uma linguagem simbólica para falar de 7 reis, tá? Porque monte na Bíblia, você vai ver que assim, ó, cabeça na Bíblia é uma figura que está apontando para um reino e para um rei. Monte na Bíblia é uma figura que está apontando para o reino ou para o rei. Quando você olha para chifres na Bíblia, está apontando para a autoridade, para reino, para rei. Então você vai ver isso muitas vezes. Por exemplo, Daniel 2, a Bíblia diz que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, ela desfez os reinos desse mundo e ela se tornou um grande monte. Por quê? A Bíblia não está falando literalmente que vai ter um grande monte. Né? Pode ser que haja? Sim, pode ser que haja. Mas a Bíblia estava falando de uma figura de autoridade, de altivez, né? Mostrando que monte aponta para um reino, o reino eterno, estabelecido por Cristo, né? Lá em Daniel 2. Mas aqui você vê que está falando que essa cabeça são 7 montes e são 7 reis. Estava falando de autoridade, de governo, de monte, né? de como eles vão se erguer acima dos outros. Agora, o que eu quero me deter de verdade é justamente nesse detalhe, tá? 5 caíram, um existe, outro ainda não chegou, mas quando vir, durará pouco tempo. Quem que é esse outro que não chegou? Os 10 chifres, que são 10 reis que vão receber o poder juntos com a besta por 1 hora, não antes, como muitas pessoas ensinam que são 10 reis que se levantaram na Idade Média, né? Porque se eles tivessem se levantado naquele tempo, e hoje eles já não existem, a besta também teria que ter se levantado naquele tempo. Né? Jesus também teria que ter voltado naquele tempo, tirado o poder dos 10 chifres da besta e dado aos santos do Altíssimo. A ressurreição, a vinda de Cristo, o arrebatamento, todas essas coisas deveriam ter acontecido e não aconteceram. Nós estamos aqui ainda aguardando a vinda de Cristo. Por quê? Porque isso está se referindo aos últimos 3 anos e meio, aos últimos 7 anos, a última semana de Daniel, que a gente vai estudar na aula que vem, mas aos últimos 3 anos e meio, tá? Aonde os 10 chifres
vão receber poder junto com a besta por 1 hora, vão reinar junto e vão dar o seu poder à besta. Tá? E isso é o que está sendo dito aqui. Ó. Eu já vou mostrar esse mistério, só vou terminar a leitura de de Apocalipse 17 para a gente finalizar a aula. É dito aqui, ó. Eles têm um só pensamento, que é oferecer à besta o seu poder, a sua autoridade, a autoridade que possuem. Então, eles vão pelejar contra o Cordeiro. Irmãos, isso não aconteceu na Idade Média. Isso vai acontecer na vinda de Cristo, quando Cristo estiver voltando, montado em um cavalo branco, acompanhado dos seus santos que ressuscitaram ou que foram arrebatados para se encontrar com ele nas nuvens e agora voltar com um corpo glorificado para essa batalha. A Bíblia está dizendo que esses 10 chifres e essa besta vão pelejar contra o Cordeiro. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. O Cordeiro as vencerá, porque ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Isso é uma conexão com Apocalipse 19. Né? Apocalipse 17 está conectando com Apocalipse 19, com Jesus montado em um cavalo branco, na coxa escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Só que olha o que é dito, eles vencerão e vencerão também com ele os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Tá? Olha que interessante, percebeu que os santos aqui, que estavam sendo perseguidos pela besta, pelo chifre pequeno, por não adorar a imagem, não colocar a sua marca, eles ressuscitaram, subiram com Cristo até as nuvens e agora estão voltando com o corpo glorificado para essa grande peleja do grande dia do Senhor, né, para pelejar contra os 10 chifres e contra o chifre pequeno, contra a besta, que estão reunindo os reis da terra para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens. É isso que está narrando aqui. Então, tendo mostrado isso para vocês, eu quero mostrar esse mistério. Quem são os 5 que caíram, aquele que existe e aquele que ainda há de vir? Quando a gente olha para Apocalipse 13, você vê que você tem aqui uma imagem que ela é muito, está apontando para a besta, que é uma imagem e semelhança do dragão de Apocalipse 12, porém com a aparência de homens agora, né, que está apontando para os reinos desse mundo. Só que essa besta, ela tem as mesmas características que a gente viu lá em Daniel 7, que é o texto da aula de hoje. Então, o que a gente está vendo aqui, basicamente? Nós vemos corpo de leopardo, né? Patas de urso e boca de leão. E ele também tem 7 cabeças, né? Como tinham aqueles 4 animais. Só que a diferença de Daniel é que Daniel estava mostrando os animais divididos, enquanto Apocalipse 13 está mostrando que esses mesmos reinos tipificados nos animais, eles estarão unidos no tempo do fim em um só animal, em uma só besta no tempo do fim. E é nesse contexto das 7 cabeças que vai se levantar a última cabeça, terrível, né? A última cabeça grande e terrível, que vai ter características, aqui ó, deixa eu só limpar isso aqui e colocar, ela vai ter características da Babilônia, boca como leão, né? Vai ter características do Império Grego, o leopardo, vai ter características dos medos e persas, né? Lembra da Pérsia, que está apontando lá para o Iraque, para o Irã, para aquelas regiões, né? Babilônia. Vai ter características aqui, ó, dos 10 chifres. Esses 10 chifres são os 10 reis dos últimos dias. É a última cabeça. Quando vocês olham, é como se vocês estivessem percebendo exatamente isso, né? O leopardo apontando para o corpo de leopardo, o urso apontando para os pés, o leão que Daniel viu apontando para a boca. O animal terrível, esse animal todo deformado, todo, né, atípico, apontando para esse animal terrível, sendo que essa última cabeça está apontando para os 10 chifres, da onde surgirá o chifre pequeno. Por isso que a gente vê tantas características entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Aqui você vê que tinha 4 bestas, enquanto aqui você vê uma besta só, porque as 4 bestas estavam apontando para os reinos divididos durante a história, enquanto aqui vai mostrar que esses mesmos reinos vão ressurgir unidos no tempo do fim. Daniel 7 diz que eles subiam do grande mar, Apocalipse 13 também sobem do mar. Daniel 7 você vê características de leão, urso, leopardo,
e você vê aqui que eles têm 7 cabeças, se você contar todas elas. Apocalipse 13 é a mesma coisa, semelhança a leopardo, pés de urso, boca de leão, o dragão deu seu poder e autoridade, e você soma, tem 7 cabeças. Lá tinha 10 chifres, da onde vai surgir um chifre pequeno. Aqui também tem 10 chifres. Lá você tinha uma boca que falava grandes coisas, no verso 8, no verso 11, no verso 25. Aqui você também tem, né? Tinha uma boca que profere blasfêmias, Apocalipse 13, verso 5 e verso 6. Lá é dito em Daniel 7 que o chifre pequeno fará guerra contra os santos durante um tempo, tempos e meio tempo, 3 anos e meio. E aqui em Apocalipse 13 é dito que ele vai fazer guerra durante 42 meses, no verso 5, ou seja, 3 anos e meio. Lá é dito que ele vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Aqui em Apocalipse 13 é dito que ele fará guerra contra os santos e vai vencê-los também. Lá em Daniel 7 é dito que ele vai ter autoridade sobre povos, nações e línguas, no verso 14. Em Apocalipse 13 é dito que ele terá poder sobre toda tribo, língua ou nação. E lá em Daniel 7 é dito que isso vai acontecer até que sejam abertos livros, né? E seja posto um tribunal. Aqui em Apocalipse 13 você também vê adorando a besta todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Até que Apocalipse 17, que é uma continuação de Apocalipse 13, diz que o Cordeiro vem e o poder vai ser tirado da besta e entregue aos santos, né? Uma soma de Daniel 7, Apocalipse 13, Apocalipse 17, o que eu acabei de falar. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? É nesse tempo dos 10 chifres que vai surgir o chifre pequeno, que em Apocalipse está sendo chamado de a besta. Os 10 chifres darão seu poder à besta, e eles vão pelejar contra o Senhor que está vindo sobre as nuvens, contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Só que ele vencerá, e junto com ele os seus santos. É isso que Daniel está dizendo, é isso que Apocalipse 13, Apocalipse 17 está dizendo. Apocalipse 6 vai dizer que as nações da terra, muitos vão se esconder em bunkers, outros vão pelejar, né, contra o Cordeiro, e eles estão dizendo que eles estão vendo aquele que está sentado sobre o trono e o Cordeiro que está vindo exercer a sua ira. Né? Toque da 7ª trombeta, abriu-se o céu, foi vista a Arca da Aliança. O que é a Arca? É o trono de Deus, né? E o Cordeiro. E vocês veem ali que os reinos do mundo que estavam nas 7 cabeças e que agora no tempo do fim vão estar nos 10 chifres, que são as 10 diademas, e que vão ser passados ao chifre pequeno, os reinos do mundo no toque da 7ª trombeta vão passar ao nosso Senhor, o Pai, o Ancião de Dias, e ao seu Cristo, o Cordeiro, o Filho do homem que está vindo sobre as nuvens. E Daniel 7 diz que o reino será tirado pelo Ancião de Dias do chifre pequeno e será dado aos santos que reinarão eternamente. Tá? E esse reino começa a partir da ressurreição, a partir do arrebatamento, dando início a partir do milênio, dos 1000 anos. Agora a pergunta é, quem são as 7 cabeças, onde diz que 5 já caíram, uma existe e outra ainda virá, né? Quem são? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai perceber que desde o princípio da criação, nós tivemos alguns impérios que exerceram autoridade ou escravizaram o povo de Deus. Tanto o povo da primeira aliança como o povo da nova aliança agora, que exerceram algum tipo de autoridade, de domínio. Que são eles? Lá, quando você olha para Gênesis, o povo está indo para o Egito, Êxodo já começa contando a história do Egito. Você tem ali no Egito a primeira grande nação, a primeira grande potência, o primeiro grande reino do mundo que escravizou o povo de Deus. Depois nós vamos ter o cativeiro da Assíria, onde o reino do norte elevado é semeado entre as nações e nunca mais voltou. Depois, nos dias de Daniel, nós temos a Babilônia, né, onde o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Depois nós temos os medos e persas, né? E, por último, nós temos a Grécia, no Velho Testamento, isso, né, antes da vinda de Jesus. Ou seja, você percebeu que aqui passaram 5
reinos ou 5 cabeças que de alguma forma exerceram autoridade sobre o povo que tinha uma aliança com Deus? O Egito, a Síria, a Babilônia, os Medos e Persas e a Grécia? 5. Só que nos dias em que João escreveu o Apocalipse e recebeu a revelação, qual era o império vigente? Era a Roma, né? E depois de João, que ele escreveu o Apocalipse, ainda haveria de se levantar mais uma cabeça, que era os 10 dedos, ou os 10 chifres. Então, basicamente, é como se ele estivesse dizendo, 5 impérios já caíram. Aí ele diz, um existe. Quem era o império que existia? Roma. Né? Ele diz, e outro virá e durará pouco tempo e será destruído. Quem é o que durará pouco tempo? Os 10 chifres. Então você percebe que aqui você tem claramente a figura que eu mostrei para vocês, o Egito, a Síria, a Babilônia, os medos e persas e a Grécia. 5 cabeças, 5 reinos, 5 impérios que já tinham passado nos dias de João. Roma, um que existia ainda. Né? E os 10 reis, ele diz que ainda não tinham se levantado, mas que se levantariam, mas que duraria pouco tempo. Tá? Por quê? Porque o texto diz, eles durarão apenas 1 hora, receberão poder junto com a besta, darão o seu poder à besta, mas serão derrotados por ocasião desta pedra, por ocasião deste tribunal, onde o ancião de dias tirará o poder do chifre pequeno e dará aos santos, né, junto com o cordeiro, né, que está vindo sobre as nuvens. E eles estabelecerão o reino eterno, aonde começa aqui no milênio, né? Onde a Bíblia diz que o ancião de dias veio e ele fez justiça aos santos do Altíssimo, que estavam sendo perseguidos pelo anticristo. Os santos possuíram o reino. Que reino que os santos possuíram? É o reino que começa no milênio, mas que antes esse domínio e autoridade estava nos governos desse mundo, nos 10 chifres e, por último, no chifre pequeno. Está sendo tirado dele, está sendo passado aos santos, que reinarão com Cristo por 1000 anos e eternamente. Então, na primeira aula, a gente fez uma abordagem onde a gente falou sobre o capítulo 2 de Daniel. E todas as revelações que mostravam todos os reinos desde Daniel para frente até o início do milênio, inclusive mostrando a segunda vinda de Cristo naquela pedra cortada sem auxílio de mãos. Hoje nós falamos sobre o capítulo 7, vimos como os animais, eles estão associados aos metais da estátua, ou seja, Deus mudou a figura, antes ele falou com uma estátua com diferentes metais, agora ele falou de diferentes animais, mas a revelação é a mesma, porém Deus amplia a revelação mostrando o surgimento do chifre pequeno, do filho do homem vindo junto com o ancião de dias e o reino milenar sendo acrescentado também. Na próxima aula, nós vamos procurar falar do capítulo 8 de Daniel, a visão do carneiro e o bode, e da visão do capítulo 9. Eu vou procurar trazer 2 capítulos na aula que vem, tá? Onde a gente vai falar de uma forma resumida sobre os 2.300, as 2.300 tardes e manhãs, e como essa visão está ligada aos últimos dias, e sobre as 70 semanas de Daniel, onde você vai ver a última semana e os últimos 3 anos e meio também. Então, na próxima aula tem muita revelação. Espero que vocês gostem demais. A gente se propôs a fazer esse estudo com as irmãs em 4 aulas. Então eu dividi o capítulo 2, 7, o capítulo 8 e 9, e na última aula a gente vai falar sobre Daniel 10, 11 e 12 e a grande tribulação, tá? E a ressurreição dos mortos. Então veja como o livro de Daniel é um livro muito profundo, tá bom? Eu quero finalizar agora e eu quero dizer o seguinte: minhas irmãs, meus irmãos, eu peço desculpa a vocês, tá? Porque hoje eu estou regravando essa aula que a gente tinha tido há 2 dias atrás. E eu vou dizer para vocês, eu procurei trazer as conexões que eu lembrei que a gente tinha feito de Daniel 7 com Mateus 24, com Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 12, 13, 17, Apocalipse 20, mostrando para vocês como Daniel está conectado com muitas passagens bíblicas, revelando os últimos dias, tá?
Mas infelizmente a aula não ficou gravada, e muitas das perguntas que as irmãs fizeram, das colocações, das coisas que foram debatidas e que foram muito preciosas, infelizmente não ficou gravada. Então eu peço desculpa para vocês, no início da aula eu coloquei para gravar, mas por algum motivo ele não associou, tá? Agora, eu estou vendo aqui na minha tela que o ícone continua aqui, eu vou lá conferir para ver se gravou, espero que sim, porque o objetivo dessa aula foi deixar um registro para vocês das conexões que a gente fez na aula passada, porque eu sei que agora você lembra, mas quando você quiser estudar daqui uns dias e você não lembrar, você tem essa aula para você poder ir lá e fazer as anotações de tudo aquilo que a gente já estudou, tá bom? Espero que isso sirva para edificar a sua vida, que você tenha gostado. Eu vou dizer, eu peço desculpa pelo tempo, porque estudar demanda tempo, né? Estudar, infelizmente, quando a gente quer se aprofundar na palavra de Deus, isso demanda tempo, tá? E eu sei que o tempo de vocês é corrido também, tá bom? Então, um abração e até a próxima aula.